preparasse a versão revista e atualizada, RA, por gentileza. Meus amados, nós vamos ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 1º e o versículo 21. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 21, que diz: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus queridos, o texto aqui que lemos nos dá uma informação muito ampla e nós precisamos entender. Veja bem, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, não tem como nós conhecermos a Deus e crermos verdadeiramente, aceitar a salvação através do nosso intelecto, usando a nossa alma. Não é possível. Mas aí, Deus, e o que é que Ele fez? Salvar os que creem pela loucura da pregação. Por quê? Porque, na verdade, se nós formos examinar o plano da salvação pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria alma, pelo nosso intelecto, vamos nos deparar e dizer: isso é uma demência. A pregação, o evangelho é a total demência. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Por isso que há necessidade, Henrique, do Espírito Santo, que é o próprio Deus, está revelando através da fé. Então, o que o Paulo está dizendo é que não adianta nós entendermos o mistério da salvação, o mistério da graça que foi cantado aqui. O hino aqui foi louvado Cristo, o mistério da graça. Não tem como entendermos isso usando a nossa intelectualidade, porque só compreendemos quando há uma revelação, e a revelação não é para a alma, é para o espírito, porque todo o canal que Deus vai usar para que nós o conheçamos é através do espírito, não está na alma, porque a nossa alma é incapaz, é isso que Paulo está dizendo, de entender esses mistérios. Agora veja bem, nós precisamos, portanto, de uma coisa chamada conversão. O que é conversão? Você vai por um rumo e de repente você muda, entendeu? Então, essa mudança em nossa vida, a conversão, que Paulo também está dizendo aqui, que nós vamos falar um pouco de conversão, ela não pode ser também pela nossa vontade, não é pela nossa força, porque nós não vamos ter força suficiente para mantermos-nos convertidos, já que a conversão, ela não é feita por nós. O grande problema do cristianismo está em nós aceitarmos, e tem um jargão que falamos, Oíris, e passamos a aceitar dizendo: eu me converti. E aí, esse é o desastre do cristianismo, porque nós achamos que nós podemos nos converter, e Paulo está dizendo aqui que é impossível, que não tem como a sabedoria humana nós nos convertermos. E aí vem uma revelação em Jeremias que se faz no seu livro de Lamentações. Então Jeremias está na maior lamentação, porque ele, na verdade, ele obedeceu a Deus, fez uma obra extraordinária, pregou, enfim. E aí ele está se lamentando porque, apesar dele ter doado sua vida, todos os esforços, o povo não ouviu. Aliás, até ouviu a mensagem, mas o ouvir que eu estou dizendo é cumprir. Porque existe duas formas: eu posso ouvir com os meus ouvidos, mas tenho o ouvir em cumprir, em obedecer, em fazer,
E é isso aí que o Senhor Jesus, ele diz, olha, bem-aventurado os que ouvem e realmente cumprem, ou seja, vivem. Você escuta, você aceita o que você escutou e você passa a viver aquilo. E ele diz, quem faz isso, eu assemelho a quem constrói a sua casa sobre a rocha. É difícil, demora, há um trabalho. Você construir sobre a rocha é muito difícil, mas tem um detalhe: quando vem a chuva, você está em cima da rocha, você vai ver a água passar por baixo, etc. Você vai ficar imune, a água vem, a chuva vem e vai embora e você está tranquilo. Agora, aquele que só escuta, ouve, mas não vive, é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, ou seja, você constrói uma mansão sobre a areia. A primeira chuva que der, vem a água e leva a areia e a casa foi para o chão. E Jeremias, ele está nessa lamentação porque ele foi usado, escolhido, Deus o escolheu, o capacitou para ele levar uma mensagem para dizer, olha, vocês precisam se voltar para Deus. E ele se esforçou, ele sofreu e o povo não obedeceu. E agora, no seu livro de lamentações, ele está lamentando. Mas aí no final do livro, capítulo 5, versículo 21, ou verso 21, desculpe, não é capítulo, é Lamentações 5, 21. Eu estava falando do livro de Jeremias. Lamentações é um poema, é poético, então não tem capítulo. Jeremias 5 e verso 21, que é essa parte: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Depois de todo o lamento, na verdade vem uma luz, vem algo a Jeremias que ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e então seremos convertidos. Obrigado. Então veja bem, significa que nós aqui, Jeremias já tinha descoberto que apesar da pregação, de tudo, e até ele mesmo estava numa situação difícil, e ele disse, como pode ser isso? Aí ele vem a revelação: Deus precisa me converter. Nenhum de nós pode se converter a si mesmo, é Deus que nos converte. E quando nós achamos que podemos nos converter, é um desastre, porque aí nós usamos, Marcos Gomes, a alma. Quando nós achamos que podemos nos converter, nós estamos falando algo que é impossível, que Paulo está dizendo aqui, que não tem como conhecer a Deus através da alma, do intelecto, do conhecimento. Podemos até tentar entender, pastor Claudemiro, mas não é real, porque o Evangelho é vida, o Evangelho é poder de Deus, e para entender o poder de Deus, tem que passar pelo Espírito, porque a única comunicação, a única conexão que Deus pode ter com o homem é através do Espírito, e sem essa comunicação nós não podemos ser convertido, porque é Ele quem nos converte. Então veja bem, mas o processo dessa conversão se inicia com a revelação. Que revelação é essa? Do amor de Deus e do estado da minha e da sua natureza. E aí não tem como nós verdadeiramente entendermos isso. Por isso que Jesus disse: eu não posso deixar vocês órfãos, porque se eu não mandar o Consolador, o Espírito Santo, vocês não vão entender nada, vocês não vão conseguir um relacionamento comigo. Então veio o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz com que estejamos aqui reunidos, e vem a palavra, mas a revelação não é minha, eu apenas verbalizo, e aí o Espírito Santo que está em cada um de vocês, e até no convidado que vocês trouxeram, vai trabalhar para que haja essa compreensão dessa loucura. Que loucura é essa? É o que foi cantado aqui. Para que nós possamos nos converter, nós temos que desistir de nós mesmos. Isso é uma loucura. Como é que eu posso desistir de mim? Mas é exatamente isso o caminho da salvação.
O que o Espírito Santo, através da palavra que é ministrada, que eu estou ministrando hoje aqui, vai fazer é que nós entendamos que precisamos desistir de nós mesmos para poder nós encontrarmos, termos um encontro com Deus e possamos caminhar com Ele. Então precisa dessa mensagem, mas precisa também que haja essa conversão. Bom, essa conversão, queridos, ela é progressiva, pode ser instantânea. Na hora a pessoa tem um entendimento e se converte. Pode levar um certo tempo. Por isso que nós podemos até afirmar que a maioria dos que estão ainda na igreja ainda não são convertidos. Pastor, que absurdo é esse? Bom, vamos para Jesus, né? Vamos, porque não é a palavra do Edivaldo. Bom, vamos para Jesus. A conversão pode ser progressiva e você pode andar com Jesus, caminhar com Ele, ter relacionamento com Ele e ainda não ser convertido. Pode isso sim. Minha filha, coloca aí Lucas 22, 32. Vamos ver aqui o exemplo que está na Bíblia com Jesus. Coloca no 31 primeiro, por favor, para você entender. Aliás, no 31 primeiro, você botou 32, bota no anterior. Simão, Simão. Jesus nem fala em Pedro, Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Veja bem, Satanás estava reclamando que ele queria ainda se andar com Pedro aqui. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, Pedro, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Porque no contexto aí estava uma briga de quem ia se liderar, aquela coisa toda que você vai ver. Mas veja bem, o que é que levava Pedro, eu vou pedir ainda um versículo, fica aqui o que é que levava Pedro não ser convertido? A Bíblia fala. Ele andava, era a pessoa mais afoita, é aquele que disse, né, que estava disposto, ele tomava a iniciativa, era na verdade o melhor obreiro de Jesus. Porque Jesus só pensava uma coisa e já ia fazer. Era o melhor obreiro da igreja de Jesus. Entendeu? Jesus formou a igreja lá com os 12, então ele era o melhor obreiro que Jesus tinha e não era convertido. Agora coloca ali o 33, você bota o 32 novamente. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. 33. Aí mostra o que ele não era convertido. Ele, Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Para aí um pouquinho. Sabe por que ele não era convertido? Porque ele confiava na sua força, confiava na sua determinação, confiava e achava que tinha poder, que força nele mesmo, para seguir a Jesus, para fazer a obra, para fazer qualquer coisa. Ele achava que era capaz, ele tinha condições, ele cria nisso, ele achava que tinha. Por isso que não era convertido, porque o convertido sabe que não pode depender dele mesmo. O convertido é aquele que se rende. O convertido é aquele, como eu disse, que desiste de si mesmo. E Pedro ainda não tinha desistido de si. Ele está dizendo: coloca aí, minha filha, novamente. Ele diz assim: eu vou contigo para qualquer lugar. Eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Bom, aí vem o 34, olha o que Jesus diz. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje, não é amanhã, hoje, 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus está dizendo: a sua força não vale nada. Você vai se cansar, vai desistir, você não vai aguentar a pressão, porque hoje mesmo você vai dizer que não me conhece. E isso ocorre conosco, que achamos que estamos na igreja e temos condições de fazer.
não, meu método, meu jeito, eu vou converter as pessoas. Não fale essa asneira que vai converter ninguém, porque eu não consigo nem me converter, quanto mais converter os outros. Por favor, se alguém fale, não fale mais isso. Isso é uma loucura. Era o que o pastor Eduardo Joer que pregava aqui. Ele dizia: eu não posso apontar ninguém que eu converti. Ele falava isso. Agora, a obra que eu fiz está registrada nos céus. Está lembrado disso, Barrichello, aí que ele falava isso? Que eu fiz está registrado. E se está registrado lá, ninguém toma, está lá, entendeu? Depositado. Então veja bem, queridos, nós não podemos nos converter a nós mesmos, podemos converter outra pessoa. Então veja bem, eu não posso confiar na minha força. Mas aí tem um detalhe. Aí houve um momento que foi cantado aí das redes, né? Todo ele está mostrando para Pedro aí, apontando isso aí, lançar a rede. Os hinos não foi combinado a mensagem, mas está aí bem se encaixando, né? E aí, sabe o que acontece? Como é que Pedro se converte? Vamos falar um pouquinho disso aí? Né? Porque eu estou abrindo um parênteses aqui, porque eu falei de Pedro e você disse, Pedro não era convertido, mas ele se converteu. Como é que foi isso? Como é que foi a história de Pedro? Na verdade é o seguinte, quando Pedro nega e diz que não conhece Jesus, e ele escuta o que foi o sinal, o galo cantar, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ou seja, vamos parafrasear, Pedro, seguindo a Jesus, tinha ouvido Jesus falar que se alguém me negar, o Pai também vai negar, que você está perdido. Ou seja, aí Pedro naquele momento disse, não tem mais solução para mim. O mestre, agora veio a minha lembrança, ele disse que eu não podia negá-lo e eu neguei. Não tem mais jeito. E aí é a hora que Pedro diz o seguinte, olha, desisti, não tem mais solução para a minha vida, estou perdido. Mas 3 dias depois, aí Pedro tem um encontro com o milagre da cruz. Ele estava realmente perdido. A palavra era que ele negou. Estava realmente perdido, estava certo. Mas aí, 3 dias depois, ô Iris, sabe o que acontece? Jesus ressuscita. E Jesus chega e dá um recado. Olha, diz aos meus discípulos que eu vou ter um encontro com eles. E não esqueçam de chamar Pedro. Entendeu? Ele falou os meus discípulos e não citou nome, mas ele disse, mas ó, diz a Pedro, fala para Pedro que ele tem que também estar lá. Aí começa a conversão. Entendeu? Quando ele achava que não tinha mais jeito. Olha o hino aí, quando tudo estava perdido. Aí vem a cruz, porque Jesus ressuscita e disse, Pedro, realmente não tinha solução mais para sua vida. E agora você entendeu que não tinha solução, que você mesmo não tinha condições. E agora você se entrega. Mas Pedro ainda estava, foi o início, porque eu disse que havia um progresso, a progressão da conversão. E aí, né, ele pelo menos ficou alegre porque o mestre chamou ele. E ele estava na reunião com todos. Mas teve um momento que foi aí que foi o momento mesmo, quando ele volta a pescar, volta para a sua vida secular. E Jesus aparece para ele e é aí que vem quando Pedro de fato se rende. O Pedro que dizia sempre que estava disposto a ir, a fazer. Aí Jesus pergunta, você me ama, Pedro? Aí ele, timidamente, Senhor, tu sabes que eu amo, entendeu? Cadê o Pedro convicto? E no final ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Acabou o Pedro arrogante e agora tem um encontro com Pedro rendido, ele se rende. Ele não diz mais que ele tem condição, mas diz, tu sabes, eu dependo de ti. Aí foi o processo da conversão.
Essa palavra, queridos, é extremamente atual para o dia, para o momento que nós estamos vivendo. Teve um estudo de que a maioria, um estudo antigo, o Dr. Stanley, ele fez uma afirmação de que 2/3 da igreja ainda não são convertidos, não tem uma experiência pessoal de conversão. Quando ele escreveu isso, todo mundo censurou e que era um exagero. Bom, naquela época podia até ser, mas hoje não é. Porque existe um modelo hoje de conversão através da alma. Paulo está dizendo aqui, não tem jeito. É uma conversão que você traz às pessoas para que elas sofram uma emoção, algo que... Porque nós temos hoje, querido, infelizmente entrou na era de que as pessoas querem ser seguidas. Todo mundo trabalha para ter seguidores. O sucesso hoje é você ter seguidores na minha. Eu tenho milhares de seguidores, então você passa a ser famoso. E infelizmente hoje existe a pregação do evangelho para a pessoa ter seguidores. Então é o evangelho que está fazendo as pessoas seguirem o homem e deixando de seguir a Jesus. É um processo de sucesso que você cria ambientes para que as pessoas se sintam bem e que, na verdade, isso aí é algo... Os psicólogos sabem disso aí. Tem métodos que você pode fazer para que a atenção seja para você. Isso acontece nos filmes, no teatro, né? Em que você cria um ambiente para que o foco seja o palco. Mas o púlpito não é palco. E aí, você cria um ambiente para que as pessoas escutem o que você fala. E o ambiente vai fazer, Levi, que você não lembre de Jesus, mas lembre da pessoa que está falando. Isso é uma sutileza do inferno, do demônio, para tirar Jesus da causa. Aí você passa a seguir aquela pessoa, achar que aquela pessoa é o máximo, mas se ela deslizar, a casa cai. Sabe, construir na areia, vem a chuva, caiu, desmanchou. E é isso que o inimigo quer, porque nós temos que estar firmados na rocha. E vou dizer uma coisa, não existe método para nós convertermos pessoas, porque só Jesus pode fazê-lo. Lembre do que Jeremias, antes de Jesus nascer, antes de que ocorresse o milagre do Calvário, da cruz, ele dizia: converte-nos, Senhor. E se tu nos converteres, aí seremos convertidos. É palavra. E Paulo está afirmando aqui que não tem como a sabedoria de Deus ser entendida pela sabedoria do homem. Então, amados, chegou o momento de vigiarmos. Não tem como nós criarmos métodos para crescimento de igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos em desacordo, confrontando a Bíblia. O papel que ele nos chamou é semear. Eu semeio, o Epitácio rega, aí vem também o Moabe regando, semeando. Claudemiro vai, mas tem algo que só Deus faz, é o crescimento. Hoje na escola dominical o Moabe falou sobre a semente, é uma verdade, ou a gestação, que ele falou muito bem. Não tem ciência que faça, que crie a vida. Você pode pegar, como ele foi explicado, é isso mesmo, pegar um óvulo,
pegar uma semente, o esperma e juntar. Você pode fazer isso, mas você não vai criar a vida, porque ela só cria em um único lugar a vida humana, que é no útero de uma mulher. Esse é o princípio que Deus fez, e a ciência, por mais que evolua, não vai conseguir fazer isso, não vai mudar isso aí. A mesma coisa é a conversão. Eu posso criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas a conversão, quem converte a minha vida, a sua vida, só tem um princípio, que é o Senhor. Por isso que o Espírito Santo permanece entre nós, para realizar a obra pela qual ele foi comissionado a fazer. Jesus disse: vou mandá-lo, porque é ele que vai fazer o processo, e o processo que ele sempre fez. Na verdade, esse processo de fazer-nos nascer, de nos dar a vida, não é coisa nova não. No princípio, quando tudo era treva, né? Não é verdade? Está lá em Gênesis. O Espírito Santo pairava, ele já estava lá, ele já sabia o que ia acontecer, claro, né? Ele já estava preparado, já estava sabendo tudo, então ele estava lá, preparado. Aí quando Deus disse, haja, é a semente, pá. O Espírito estava lá, e aí gerou-se vida, aconteceu. Bom, e o que é, pastor, então, que eu devo fazer para poder haver uma conversão na minha vida genuína? Eu vou falar para você. A atitude de Maria. O anjo Gabriel, ele traz uma mensagem, como eu e você. Então, eu estou nessa noite para uma mensagem, que é a palavra de Deus. E Gabriel traz a palavra de Deus e diz a história para ele: você vai conceber tal, e um filho, a mensagem. E aí, sabe o que é que acontece? O Espírito já estava lá, no jeito. Aí Maria diz: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Sabe o que aconteceu? Ficou grávida na hora. Foi a palavra que ela aceitou, e o Espírito Santo, ele já foi lá e pão, engravidou. O nosso nascimento, o novo nascimento, não é biológico, mas é espiritual. Portanto, não tem como o Espírito Santo não atuar para que ocorra o novo nascimento. Eu posso fazer todo o esforço, eu posso criar qualquer ambiente, eu posso fazer qualquer coisa, mas não vou gerar vida, porque o doador da vida continuará sempre sendo Deus. E o Espírito Santo é Deus, e é Ele que gera, é Ele que dá um novo espírito para mim e você, para que nós tenhamos uma conexão, nos conectemos com Deus. Agora, para que serve essa conversão? Porque nós precisamos ser convertidos, porque a conversão, ela sempre vai redundar numa total submissão a Deus. E vou dizer uma coisa: só quem se submete a Deus é porque está convertido. Porque o não convertido, eles não vai se submeter. Sabe por quê? Porque, como Pedro, a alma dele ainda tem... Não. Estão fazendo aí, o pastor está dando a palavra, mas não estou concordando. Não é bem assim. Precisa morrer. O que é isso, pastor? Está amaldiçoando as pessoas? Não é morrer fisicamente, não. Eu não quero. Eu quero que a pessoa viva. Mas é o morrer a psique. Porque quem está discordando é a sua psique. E sua psique, a minha psique, tem que estar rendida a Deus. Não foi isso que Maria ficou com medo de dizer: mas eu não sou ainda casada, sou noivo, ou seja, não consumou, e como eu posso gerar um filho? É uma confusão na cabeça de Maria, ou não? Uma tremenda confusão. Aliás, uma mensagem que era uma loucura. Uma virgem, tal, e diz: vai ficar grávida. Isso é uma mensagem louca, um negócio, né, que... Mas aí, sabe o que Maria faz nessa loucura? Tudo bem, ela se rende. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Ela não entendeu nada, e nós não precisamos estar entendendo quando Deus fala conosco. Nós temos que, quando Deus fala, nós cumprirmos, é isso aí. Não adianta você querer entender uma ordem de Deus usando o seu intelecto, porque não vai conseguir, já que as ordens de Deus para as nossas vidas, Wittenberg, as ordens de Deus, você não vai entender, mas não procura entender, aceita, porque compete a nós, única coisa, sabe o que? Aceitar. Não questione Deus, só aceite. É isso que Deus espera de mim e para você. Agora, para aceitarmos essas decisões, nós precisamos estar convertidos, porque se tivermos no outro caminho, tendo outra visão, nós não vamos conseguir, porque nós temos que estar enxergando para realizarmos essa façanha que é obedecer a Deus. Nós temos que estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Lembra de Pedro, voltando a Pedro, né? Pedro era corajoso e Jesus gostava dele. Não, ele era uma pessoa que, né? A tremenda tempestade, todo mundo achando que ia morrer. Aí veio uma pessoa andando pelas águas, né? Sobre as águas, caminhando e tal. E ele diz: é tu, Senhor. Olha a proposta. Se é tu, Senhor, manda que eu vá e eu vou. Camarada decidido, né? É corajoso. Aí ele sai do barco e, fora Jesus, né? Claro. O único homem que andou, isso é um privilégio. Pedro tinha uns privilégios tremendos, né? O único homem que andou em cima da água, pisando na água, entendeu? No meio da tempestade. Só que, de repente, por ele não ser convertido, olha aí a conversão, ele começou a olhar dos lados e esqueceu de continuar olhando para quem deu a ordem. Ele tinha que estar olhando para Jesus, não para a tempestade, para o vento. E aí de repente ele tirou o olho de quem ele não podia tirar. E o que aconteceu? Ia morrer afogado. Por isso que nós precisamos ser convertidos, para estarmos não só em sintonia, mas estarmos em total submissão ao Senhor. Não existe possibilidade de ocorrer uma santificação, porque uma vez que somos convertidos, nós vamos agora caminhar em santificação. Por quê? Porque Jesus, ele nos convida para uma caminhada, e nesse convite é para que nós renunciemos. Veja bem, só o holocausto só será aceito quando tudo estiver sobre o altar. E nós precisamos estar sobre o altar, nos entregarmos, nos rendermos. E veja bem, nós precisamos, e só quando nós nos convertemos, é que nós verdadeiramente conseguiremos ter uma renúncia total do nosso ser. Isso é algo extremamente importante. E o Santo Agostinho, ele faz uma observação, ele fala algo tremendo. Ele diz o seguinte, eu vou parafrasear, depois eu falo a frase correta, mas eu estou dando a explicação. Agostinho fala o seguinte, que quando eu passei a amar a mim mesmo, eu me perdi. E eu só tenho uma condição de me encontrar, já que estou perdido, renunciando a mim mesmo. Amando a mim mesmo, ele faz, olha, amando a mim mesmo me perdi, e renunciando a mim mesmo é a forma de eu me ganhar a mim mesmo. Estou redundando para que nós entendamos. É isso mesmo, todos nós estamos perdidos e precisamos renunciar. E como vamos renunciar? É exatamente abrindo mão de nós mesmos. E não tem o que eu acho, ou eu faço, ou tem que ser assim. Tudo tem que ser como Deus quer.
O convite de Jesus é esse, olha, ele faz um convite, não é para o mundo, veja bem, nós temos que entender, estudar bem a Bíblia. Quando Jesus diz que para segui-lo, nós temos que renunciar a nós mesmos e assim tomar a cada dia a nossa cruz e caminhar, ele não está falando para a multidão. Essa não é uma pregação lá do monte que ele está falando com todo mundo. Ele está falando para os seus discípulos, ou seja, aqueles que já estão com ele. Jesus fala aos seus discípulos. Jesus fala aos seus discípulos. Que eles têm que, para continuar caminhando com ele, tem que desistir de si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e prosseguir caminhando, porque só tem como caminhar com Jesus crucificado. Se eu descer da cruz hoje, agora, não tem como caminhar com Jesus. Eu não vou aceitar, porque eu só aceito obedecê-lo se estiver crucificado com ele. E se não, eu não entender isso, e no meu intelecto não dá para entender, é só o dom da fé. É uma fé que o próprio Deus nos dá para que nós venhamos a crer no sacrifício perfeito, como foi cantado aqui, louvado aqui. O sacrifício perfeito que Jesus realizou na cruz do Calvário. Vou citar mais uma vez para que você evite falar isso. Quando eu me converti, isso é normal o cristão falar isso. Nós devemos mudar. Quando o Senhor me converteu, aí muda. Porque quando eu me converti, significa, Wittenberg, que eu tenho poder de me converter. E ninguém tem condição de se converter. Senão não precisava o Espírito Santo estar aqui. A nossa força de vontade, o nosso entendimento intelectual ia fazer isso, mas não é. É Deus que nos converte. É Deus que nos converte. Ninguém pode se converter. E eu tenho eu aprendi muito com Davi. E eu sempre cito isso, e vocês já me ouviram dezenas de vezes. No momento em que, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, tinha comunhão com Deus, ele obedecia a Deus realmente, mas houve o deslize, houve o pecado, e aí ele precisava se converter. Ele pediu perdão, e houve um processo que Davi passou, e culminou, que é no final que eu vejo isso nele, que alegra o meu coração, que é o que nós devemos dar prova de que verdadeiramente nos convertemos, é quando suportamos adversidades como Davi suportou. Culminou, estava prestes, olha, faltava um degrau só para ele ser aprovado. E aí o que aconteceu? Parecia que tudo desmoronou, porque de repente Absalão chega e diz: eu vim para tomar o trono. E Davi, gentilmente, porque ele não queria que o filho morresse. Queridos, vocês sabem disso. Os valentes de Davi, o exército de Davi, ninguém era páreo para ele. As nações não eram. Agora ia um exército lá de Absalão com uns gatos pingados lá que ele arregimentou. Era páreo para o exército de Davi? Ninguém era páreo. E Davi sabia disso. Um confronto ali, Absalão morria em minutos. Mas aí Davi disse: tudo bem, meu filho, para você não morrer, eu desisto, eu renuncio. Olha a palavra renúncia. A nossa vitória é através da renúncia. É uma loucura, não é a loucura que Davi fez? Olha a loucura de Davi. Sai do trono e diz: Absalão, pode assumir. Eu vou inclusive me refugiar no deserto. Mas Absalão era extremamente egoísta, não tinha Deus. E ele está fazendo algo contrariando totalmente o princípio de Deus. Só que ele disse: não, mas eu quero matar o meu pai. Eu não quero que meu pai viva. Olha que loucura. E aí ele vai perseguir Davi. E Davi foge. Não, tudo bem.
E é aí que tem um encontro que eu já falei dezenas de vezes, que trabalha muito em mim. É quando um homem chamado Simei, ele era da família do rei Saul, e ele vem e maltrata, diz que Davi não era de Deus, era do demônio, e ele amaldiçoa, ele apedreja, joga pedra no rei. E tinha um camarada junto, que estava caminhando junto com Davi, o nome dele era Abissai. Vocês não têm ideia desse Abissai. Esse Abissai era um terror contra os inimigos. Teve uma lutazinha com os filisteus, que ele sozinho matou 300 filisteus, sozinho. Mais de 300 homens ele matou. Está na Bíblia, está registrado. Imagina um camarada, viu, irmão Benatar? O cara sozinho matar 300 homens. Vinha um, ele matava e ia assim, matou 300, mais de 300 homens. Aí, esse moço chamado Abissai, ele diz para o rei: meu rei, esse camarada não merece viver. E realmente o cara estava cumprindo, ele estava realizando um crime de morte. Exatamente, maltratando o rei, era morte certa. E aí ele diz: eu vou cortar a cabeça dele e trazer para o senhor. Aí Davi, olha o coração de um convertido. Davi diz: não faça nada com ele. Não faça nada com Simei, porque Simei está sendo usado como uma ferramenta para trabalhar na minha vida. Hoje na escola dominical nós ouvimos isso, que Deus cria circunstância para nos moldar. E queridos, essa atitude de Davi foi a vitória dele, porque ele vai agora para o deserto de Judá. Tivemos lá várias vezes. Cadê o Jodeon? Está aí Jodeon? Jodeon. Tivemos várias vezes no deserto de Judá, né? Então, conhecemos lá. Então, veja bem, lá, quando parecia ser o fim, Absalão não desiste, e Davi continua com aquele coração, e diz para o seu general, Joabe: não mata o meu filho. Aí Deus compadeceu, você sabe da história, ele vai passando, o pescoço dele se enrola lá numa árvore, e enfim. Mas o Joabe gostava de ver sangue, então não deixou ele morrer enforcado, não. Ele foi lá e sangrou o Absalão e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, que a partir daquele instante, o reino de Davi foi realmente estabelecido. A partir desse instante, o reino dele, porque agora, entendeu? E aí ele pôde morrer e fazer o sucessor em paz. Então, queridos, nós precisamos nos converter, porque o sinal da conversão é nós obedecermos e renunciarmos os nossos desejos, aquilo que queremos, as nossas ambições. Não podemos ter nenhuma. O convertido, ele é, quando Deus o converte, é sem dor, não existe aplauso, não existe trono, não existe amargura, nenhuma glória, não tem coroa, não tem ambição pela importância e não tem medo de humilhação. Eu falei de Davi, ele foi humilhado na frente do seu exército, dos seus valentes, mas ele não teve medo da humilhação. Mas da mesma forma como Jesus, que não teve medo de ser humilhado, mas após a humilhação Deus o colocou com todo o poder sobre todas as coisas. O convertido não tem medo de humilhação. Eu vou terminar dizendo, o convertido, ele passa a se conhecer melhor. E quando ele se conhece melhor, quando eu passo a me conhecer melhor, eu me desconsidero-me. A palavra agora é um negócio aí, viu aí o que eu falei? Desconsidero-me a mim mesmo. Aí foi redundância, mas para entender, né? Eu deixo de me considerar. E quando na verdade eu sou convertido, eu não me deleito
nos louvores que outros divulgam. Porque aí eu tenho que andar, eu e você, na contramão do que o mundo quer hoje. É que nós sejamos influenciadores. Todo mundo quer ser influenciador, mas só existe alguém que nós devemos ter como influência em nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor. Todos nós dependemos dEle para viver, e nenhum de nós é perfeito, mas todos nós necessitamos da ação dEle em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria nesse instante de saber se há alguém entre nós que, ouvindo a mensagem, deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Render-se. O que é entregar? É entregar mesmo, é render-se. O próprio Deus segue o exemplo. Veja bem, Deus entregou o seu Filho unigênito para nós, para nos salvar. Então, isso é tão verdade, que o seu Filho unigênito morre, e morre porque Ele entregou, e continua sendo entregue. É Ele que vai, o autor, que vai nos salvar, porque quando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscita, não ressuscita mais o unigênito. O unigênito ficou na cruz, foi entregue por mim para você. Quem ressuscita não é mais o unigênito, mas o primogênito. Deus deu o unigênito e agora ressuscita o primogênito. Então significa que Ele tem mais de um filho, né? O primogênito é Jesus, mas não sei em que lugar você está, assim, entendeu? Eu não sei qual é, mas eu estou dentro dessa, entendeu? Dessa filiação, viu, eles? Estou dentro da filiação, porque existe o primeiro, então vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. É o presente de Deus. Quando Ele dá mesmo, e nós precisamos nos doar, nos darmos, de fato. Eu queria saber, há alguém que quer entregar a sua vida? Há alguém que, através de algum problema, alguma palavra, um acontecimento que lhe deixou triste, e você desanimou, ficou sentado à beira do caminho, mas nessa palavra, e você vai dizer, eu preciso me converter. Na verdade eu desanimei porque faltava um grau de conversão na minha vida, mas eu quero nessa noite fazer um compromisso de que o Senhor me converta. Pode vir à frente. Está vindo o Zé aí, olha aí, glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, Zé. Tem mais alguém de coragem que quer seguir o exemplo do Zé? Pode sair do seu lugar. Mas o Zé, ele já promoveu festa no céu. Já tem festa aí. O Zé já promoveu. Mais alguém? Fiquemos de pé. Nossa irmã Darlene e Augusto oferece o culto de ações de graça por um livramento. Eu quero fazer essa oração, e o pastor Marcos já vem aqui para dar depois a bênção apostólica. Eu quero orar pelo Zé. Eu tenho orado por ele e eu estou feliz porque estou vendo, tenho perguntado por você, viu, Zé? Aos seus familiares, algumas pessoas, suas irmãs, eu tenho perguntado por você. E é uma alegria tê-lo aí de volta ao nosso convívio. Pai, aqui está o teu filho que está voltando, Senhor. Ele teve processo, desanimou por alguma informação, por uma palavra, por algo que ele não aceitou. Mas, Senhor, ele está vindo ao teu altar e ele quer que o Senhor venha convertê-lo, que o Senhor venha fazer esse milagre na vida dele, para que ele possa caminhar contigo,
ele parou, mas o Senhor é misericordioso, que está agora tomando-o pela mão e trazendo-o, Senhor, novamente para caminhar contigo. Fortaleça as suas forças, venha lhe dar todas as condições para que ele prossiga, caminhando contigo, e que todos os teus projetos se cumpram na vida dele, e que ele seja uma bênção e luz aonde ele estiver. Nós oramos no nome de Jesus. Deus abençoe, Zé.